Um médico voluntário reencontra o amor de sua juventude em um vilarejo remoto, descobrindo que eles têm um filho em comum. Mas quando ele decide ficar e reconstruir uma vida familiar, o destino lhe traz uma prova ainda mais dolorosa que o mudará para sempre. Ricardo olhou uma última vez para o modesto hospital improvisado onde trabalhava há meses. Foi o seu último dia naquela aldeia remota, um lugar que o transformou de uma forma que ele não esperava. Ao olhar ao redor das paredes humildes, sentiu um misto de alívio e melancolia, um sentimento familiar para quem está acostumado com despedidas. Naquele canto esquecido, ele dedicou horas de esforço, noites sem dormir e um compromisso absoluto para melhorar a vida daqueles que, muitas vezes, não tinham acesso aos cuidados básicos. A precariedade do ambiente contrastava com a força das pessoas que, dia após dia, vinham até ele na esperança de encontrar alívio. Enquanto embalava os seus poucos instrumentos médicos e registrava as suas notas finais, a sua mente viajou para os momentos que marcaram a sua estadia. Lembrou-se dos rostos de cada paciente, dos sorrisos agradecidos e das histórias que ficaram com ele, como cicatrizes invisíveis. Ele não pôde deixar de pensar nos sacrifícios que fez para estar ali, em tudo que deixou para trás. Ele se perguntou se tinha valido a pena. Perdi conexões, oportunidades e momentos pessoais que jamais seriam recuperados. Mas no fundo, algo lhe dizia que ele estava onde deveria estar, mesmo que o preço tivesse sido alto. O sol começava a se pôr atrás das montanhas quando Ricardo respirou fundo e olhou em volta. Ele sabia que a sua partida significava muito para aquela comunidade, mas também para ele. Foi o encerramento de um capítulo importante que o definiu como pessoa e como médico. Com passos pesados, Ricardo caminhou em direção à saída, carregando na mochila não apenas suas ferramentas, mas também as experiências e aprendizados que aquele lugar lhe havia deixado. Ao se afastar, sentiu uma pontada no peito, uma sensação que não conseguia compreender totalmente, como se algo mais estivesse esperando por ele antes de deixar definitivamente aquela terra. Ricardo estava revisando os últimos relatórios quando ouviu passos apressados se aproximando do hospital. Ele olhou para cima e viu uma mulher entrar com uma criança nos braços, enrolada em cobertores gastos. A expressão em seu rosto era de desespero e sua respiração difícil deixava claro que ele tinha vindo de longe. Ricardo se aproximou imediatamente, acostumado a receber pacientes em situações de urgência, mas algo naquela mulher o fez parar por um momento. Quando seus olhares se encontraram, o tempo pareceu parar. Foi ela, Sófia, a sua Sofia, o amor que marcou a sua juventude e que, por circunstâncias alheias à sua vontade, havia perdido de vista há muitos anos. Ele sentiu um nó no estômago, como se de repente se deparasse com uma lembrança vívida que havia tentado esquecer. Traduzido do espanhol para o português, www.onlinedoctranslator.com. Sofia também o reconheceu, mas seus olhos refletiam uma mistura de surpresa e cautela. Ela envelheceu, claro. Ambos envelheceram, mas em suas feições ele ainda podia ver a mulher que uma vez ocupou seu coração. Porém, naquele momento, não houve tempo para palavras ou explicações. Sofia precisava de ajuda e sua prioridade era cuidar da criança. Com profissionalismo, Ricardo pediu que ele se sentasse e começou a examinar o menino. Ao tocá-lo, sentiu sua fragilidade, sua pele ardeu de febre e notou sua respiração difícil. Era evidente que ele estava doente há dias e certamente a viagem até aquela aldeia remota só piorou o seu estado. Durante o exame, Ricardo observou Sofia com o canto do olho, tentando encontrar nos gestos dela algum sinal do relacionamento anterior, algum indício dos sentimentos que um dia compartilharam. Mas ela permaneceu em silêncio, com os olhos fixos no filho,
cheios de preocupação e ternura. Este não era o momento para perguntas pessoais. Seu dever era ajudar aquela criança que lutava para respirar. Após estabilizar o menino, Ricardo virou-se para Sofia e ofereceu-lhe um leve sorriso, tentando transmitir tranquilidade. Ela retribuiu um gesto agradecido, embora sua expressão permanecesse distante, como se houvesse uma barreira invisível entre eles. Apesar do reencontro inesperado, ambos pareciam conscientes de que as circunstâncias exigiam contenção. Enquanto Sofia acomodava a criança nos braços, Ricardo sentiu um misto de emoções que o desconcertou. Seu coração batia forte, cheio de perguntas e lembranças reprimidas. Ele não sabia que destino os unira novamente, mas naquele momento entendeu que aquela visita não era coincidência. Naquela noite, depois de cuidar dos últimos pacientes do dia, Ricardo não parava de pensar em Sofia e no menino Tomás, que dormia numa das camas do hospital improvisado. A presença de Sofia naquele lugar remoto e num momento tão particular da sua vida parecia-lhe quase surreal. Era como se o passado tivesse insistido em invadir seu presente, trazendo consigo lembranças que ele pensava ter deixado para trás. Aproveitando um momento de silêncio, Ricardo aproximou-se de Sofia, que estava sentada ao lado da cama de Tomás, cuidando dele com dedicação. Sentindo a proximidade dele, ela olhou para cima, mas sua expressão era cautelosa, como se temesse o que ele pudesse dizer. "Como você tem estado todo esse tempo?" Ricardo perguntou baixinho, tentando quebrar a tensão que os envolvia. Sofia pareceu hesitar por um momento antes de responder. "Bem, tanto quanto possível", disse ele, mantendo distância emocional. Ricardo notou a evasividade da resposta dela, sinal de que ela não estava disposta a se abrir tão facilmente. "Já faz tanto tempo, Sofia. Nunca imaginei que nos encontraríamos novamente." Ele continuou, procurando no rosto dela algum sinal do que eles compartilharam uma vez. Mas ela apenas assentiu, com uma expressão impenetrável. A cada tentativa de conversa, Ricardo sentia que uma barreira invisível se erguia entre eles. Embora suas palavras parecessem gentis, havia uma tristeza em seus olhos que ele não conseguia decifrar. Como se o tempo e a distância tivessem erguido um muro impossível de quebrar. Sofia explicou brevemente que percorreu um longo caminho para chegar até aqui, em busca de ajuda para o filho. Ela não deu muitos detalhes sobre sua vida atual, limitando-se a dizer que o pequeno Tomás era tudo para ela. Ricardo, apesar da vontade de saber mais, decidiu não pressionar. Ele entendeu que a dor poderia fazer com que alguém se refugiasse no silêncio, mas o reencontro despertou nele uma onda de sentimentos que ele pensava terem sido esquecidos. Lembrou-se dos dias em que sonhavam juntos com um futuro cheio de possibilidades, uma época onde as promessas pareciam indestrutíveis. Agora, esses sonhos pareciam tão distantes quanto a cidade que ele deixou para trás ao embarcar na sua missão humanitária. Enquanto os dois permaneciam em silêncio ao lado da cama de Tomás, Ricardo não pôde deixar de sentir uma ligação especial com o menino. Havia algo em seus gestos, na maneira como ele olhava ao redor, que parecia familiar, embora ele não conseguisse identificar o porquê. Essa sensação se alojou em seu peito, causando-lhe uma leve confusão que preferiu ignorar. Finalmente, depois de uma longa pausa, Ricardo ofereceu-se para cuidar de Tomás durante a noite para que Sofia pudesse descansar um pouco. Ela hesitou, mas acabou aceitando, agradecida. Ao vê-la se afastar, Ricardo sentiu que aquele reencontro havia aberto uma porta para emoções que ele pensava terem sido esquecidas. Sem saber o que o esperava, decidiu deixar-se levar pelo momento, permitindo que as questões que o atormentavam ficassem em segundo plano, pelo menos naquela noite. Na manhã seguinte, com o sol nascendo no horizonte, Ricardo aproximou-se da cama de Tomás para ver como ele estava. O menino parecia estar melhor e havia uma curiosidade inocente em seus olhos, do tipo que eu geralmente via em pacientes mais jovens.
Ricardo deu-lhe um sorriso caloroso e, para sua surpresa, Tomás retribuiu com um gesto tímido. Depois de alguns minutos, Sofia entrou na sala. Seus olhos ainda refletiam o cansaço acumulado, mas quando viu Tomás, um lampejo de alívio cruzou seu olhar. Ricardo aproveitou o momento de silêncio para se aproximar dela e conversar. Sofia, gostaria de me contar mais sobre o Tomás? Sinto que há algo nele, algo que me parece muito familiar, disse Ricardo em tom suave, tentando não incomodá-la. Sofia desviou o olhar, evitando contato visual. Por um momento ele pareceu lutar internamente, como se estivesse avaliando quais palavras viriam a seguir. Finalmente, com um suspiro, ele decidiu responder. Ricardo, depois que nos separamos, minha vida mudou muito. Não foi fácil e tomei decisões que pareciam necessárias na época. O Tomás nasceu pouco depois de termos perdido contato, confessou, numa voz tão baixa que mal se ouvia. O coração de Ricardo batia forte. As palavras de Sofia sugeriam um passado que ele não conhecia, que nunca imaginou que existisse. Eu senti como se estivesse no limiar de uma revelação, uma verdade que estava escondida há anos. Porém, ela permaneceu reservada, mantendo uma distância que ele não sabia como superar. Olhou para Tomás, que brincava com uma pequena estatueta que tinha no bolso. Havia algo nos seus olhos, nos seus gestos, que ressoava nas profundezas do seu ser. Sem poder evitá-lo, Ricardo viu-se a contemplar a possibilidade de esta criança fazer parte da sua própria história, de um passado que desconhecia por completo. O que aconteceu depois de Sofia? Ele perguntou, esperando por uma resposta que lhe desse clareza. Sofia ergueu os olhos com uma expressão triste e resignada. Eu não tinha certeza de como você reagiria, ou se seria justo se envolver. Não queria que você se sentisse preso a algo que talvez não quisesse, explicou, revelando o peso de suas próprias dúvidas e medos. Era evidente que carregar esse segredo tinha sido uma decisão difícil, um fardo que ele carregou sozinho durante todos aqueles anos. Ricardo sentiu uma mistura de compaixão e compreensão. Havia muito para processar, mas naquele momento eu não queria pressioná-la. Ele sabia que, embora as respostas estivessem próximas, precisariam de tempo para que Sofia estivesse pronta para falar com total sinceridade. Ela decidiu esperar, deixando-a dar o próximo passo, no seu próprio tempo. O som da risada de Tomás encheu suavemente a sala, um som que quebrou a tensão do momento. Ricardo olhou para a criança e não pôde deixar de sentir um vínculo inexplicável, como se, de alguma forma, aquela criança já fizesse parte dele, mesmo sem certezas. Ricardo examinou cuidadosamente os resultados das análises que realizou em Tomás. Ele havia passado boa parte da manhã revisando cada detalhe, procurando alguma pista que pudesse explicar os sintomas do menino. Sua experiência lhe dizia que algo não estava certo, mas ele não queria tirar conclusões precipitadas sem ter certeza. No final de sua revisão, uma sensação desconfortável começou a tomar conta dele. Os testes confirmaram que a situação de Tomás era muito mais grave do que inicialmente se pensava. Era uma condição rara e complexa que exigia tratamentos especializados, recursos que o modesto hospital improvisado não conseguia oferecer. Com o coração pesado, Ricardo caminhou em direção à sala onde Sofia esperava. Ela estava sentada olhando para Tomás, que descansava depois de uma noite difícil. Ao se aproximar dela, Ricardo percebeu a preocupação em seu rosto, um misto de medo e exaustão que ele mesmo já vira em outros pais diante da doença dos filhos. Como vai? Sofia perguntou com a voz trêmula, mas tentando manter a compostura. Ricardo respirou fundo antes de responder. Eu sabia que a notícia não seria fácil de receber. Sofia, o estado do Tomás é complicado. Ela precisa de um tratamento que não podemos dar aqui, explicou delicadamente, procurando as palavras certas para não alarmá-la mais do que o necessário.
A expressão de Sofia escureceu e Ricardo pôde vê-la processando a gravidade da situação. Tomás, o menino por quem percorreu quilômetros, razão de todos os sacrifícios que fez, enfrentava agora uma doença que ultrapassava suas capacidades de luta. Seus olhos refletiam o desespero de uma mãe que faria qualquer coisa para salvar seu filho, mas enfrentava obstáculos que pareciam intransponíveis. Tem alguma coisa que você possa fazer aqui, Ricardo? Mesmo que seja o mínimo para que ele possa melhorar, ela implorou, com a voz embargada no final. Ricardo assentiu, tentando lhe dar um pouco de esperança. Farei tudo o que estiver ao meu alcance. Posso estabilizá-lo e aliviar alguns dos sintomas, mas sei que não será suficiente a longo prazo. Ele precisa de cuidados constantes, de uma atenção que só um grande hospital poderia lhe dar. Admitiu, sentindo o desamparo das próprias palavras. Dentro dele travava-se uma batalha entre o compromisso com a vocação e a responsabilidade que sentia por aquela criança. A sua missão humanitária na aldeia estava prestes a terminar e as circunstâncias obrigaram-no a escolher entre regressar à sua vida habitual ou ficar para acompanhar Sofia e Tomás nesta difícil situação. A escolha parecia cada vez mais complexa, como se o destino exigisse um teste que ele nunca havia previsto. Ao olhar para Tomás, que respirava suavemente, Ricardo sentiu o dever inabalável de ajudá-lo. Mas isso significaria desistir de seu retorno, mudando seu rumo. Por um momento, tudo o que ele valorizava como médico e como homem pareceu ser questionado. Sem saber ainda qual seria a sua decisão final, Ricardo prometeu a si mesmo que, pelo menos durante os dias que lhe restavam na aldeia, faria todo o possível para aliviar o sofrimento de Tomás. Agarrou-se àquela pequena certeza, a única que poderia lhe dar um pouco de paz no meio daquela encruzilhada. Naquela noite, enquanto o hospital improvisado permanecia profundamente silencioso, Ricardo e Sofia sentaram-se sozinhos num canto isolado, ambos perdidos em pensamentos que pareciam demasiado pesados para serem partilhados. As emoções entrelaçaram-se com as memórias, e Ricardo sentiu que o tempo e a distância não tinham apagado o que outrora partilhavam. Mas naquela noite, uma verdade escondida durante anos estava prestes a ser revelada. Sofia quebrou o silêncio primeiro, com a voz trêmula e baixa, como se cada palavra lhe custasse uma parte do seu ser. Ricardo, há uma coisa que preciso te contar, uma coisa que guardo há muito tempo, começou ele, e uma tristeza apareceu em seus olhos que ele não podia ignorar. Ricardo assentiu, dando-lhe espaço para continuar. Ela sabia que as palavras de Sofia carregavam uma imensa carga emocional, algo que ela guardava cuidadosamente. Sem desviar o olhar, ele esperou em silêncio, deixando-a reunir as forças necessárias para falar. Quando paramos de nos ver, não foi porque eu queria ficar longe de você, ela confessou, suas palavras cheias de dor. Achei que era o melhor para nós dois. Achei que você não queria responsabilidades que pudessem amarrá-lo e tive medo de colocá-lo em uma situação que você não escolheu. A confissão caiu sobre Ricardo como um golpe inesperado. Ele sentiu uma mistura de confusão e tristeza ao entender os motivos de Sofia para esconder dele aquela parte de sua vida. Mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ela continuou, com a voz embargada de emoção. Ricardo, Tomás é seu filho, disse ele finalmente, deixando aquelas palavras flutuarem no ar, como uma verdade há muito reprimida que finalmente estava vindo à tona. O impacto daquela revelação deixou Ricardo sem palavras. Por um momento que pareceu eterno, sua mente processou o significado do que Sofia acabara de confessar. A ligação inexplicável que ele sentiu com o menino desde o início agora fazia sentido. Aquele serzinho que dormia na cama do hospital era seu filho, fruto de um amor que nunca desapareceu completamente. Por que você não me contou antes? Ele finalmente conseguiu perguntar,
sua voz embargada de surpresa e dor. Dentro dele irrompeu uma tempestade de emoções, um misto de felicidade, angústia e culpa. Sofia olhou para baixo, envergonhada. Achei que estava protegendo você, Ricardo. Eu sabia que você tinha sonhos, que queria ajudar muitas pessoas. E pensei que se eu te contasse, você sentiria que deveria ficar. Eu não queria ser um fardo para você ou para seus planos. Ele respondeu com os olhos cheios de lágrimas. Ricardo pegou a mão dela com delicadeza, tentando transmitir o perdão que ele mesmo procurava compreender. Não foi sua decisão me fazer escolher, Sofia. Mas eu entendo por que você fez isso, ele murmurou, tentando assimilar aquela nova realidade. Sentado ao lado de Sofia, Ricardo sentiu as suas prioridades desintegrarem-se e reorganizarem-se em torno de algo totalmente novo. A vida daquela criança dependia dele e, embora da confusão ainda estivesse presente, ele começou a vislumbrar que talvez o seu caminho estivesse naquele pequeno hospital, com eles, em vez de num avião de regresso à sua vida anterior. De madrugada, Ricardo estava no pequeno banheiro, contemplando as montanhas que cercavam a vila, imerso num turbilhão de pensamentos. A revelação de Sofia mudou a sua vida num instante, confrontando-o com uma decisão que nunca imaginou ter de tomar. Era como se o seu mundo tivesse se dividido em dois caminhos opostos, ambos exigindo sua atenção. Por um lado, estava o seu compromisso com a sua carreira, a sua vocação para ajudar os outros em diferentes partes do mundo. Dedicou anos de esforço e sacrifício à sua missão humanitária. A ideia de melhorar a vida daqueles que não tinham acesso a cuidados médicos. Mas ao mesmo tempo, agora havia algo mais, algo que apelava ao mais profundo do seu ser. A possibilidade de uma convivência familiar, com Sofia e Tomás, de reconstruir um vínculo que o tempo não conseguira romper. Cada pensamento que passava por sua mente parecia pesar mais que o anterior. Ele sabia que se decidisse ficar, deixaria para trás oportunidades e um futuro profissional que construiu com esforço. Mas também entendeu que, se partisse, não deixaria apenas Sofia e Tomás para trás, mas uma parte essencial de si mesmo. Em meio às dúvidas, o eco das palavras de Sofia na noite anterior voltou a ressoar em sua mente. Ela manteve esse segredo para protegê-lo, para evitar uma responsabilidade que ele próprio teria escolhido se soubesse a verdade. Agora, essa decisão estava novamente em suas mãos, e o peso dessa responsabilidade parecia-lhe imenso. Ao longe, ouviu a risada suave de Tomás, que brincava no quarto do paciente com uma pequena bola de pano que uma criança local lhe havia dado. Ao vê-lo, um misto de ternura e determinação tomou conta de Ricardo. Ele entendeu que sua vida havia mudado para sempre, que a criança que ria despreocupada agora fazia parte dele e que nada seria igual, não importa qual fosse sua escolha. Ele respirou fundo, tentando clarear seus pensamentos. A ideia de partir, de retomar a antiga vida, começava a desvanecer-se, a parecer vazia face à possibilidade de estar ali, de fazer parte de uma família. Mas ele ainda tinha dúvidas, com medo de não corresponder ao que se esperava dele. Finalmente, ele se levantou, determinado a enfrentar o que quer que acontecesse. Compreendeu que o seu destino não dependia apenas dos seus desejos, mas também das necessidades de Sofia e Tomás. Mas uma coisa estava clara: ele estava disposto a assumir a responsabilidade que antes lhe fora negada. Com esse pensamento em mente, dirigiu-se ao hospital improvisado, onde Sofia o esperava, ainda sem saber que decisão havia tomado. A cada passo, o peso de suas dúvidas se dissipava, deixando espaço para uma determinação que começava a encher seu coração. Ricardo aproximou-se de Sofia, que o olhou com um misto de esperança e resignação. Ela sabia que qualquer decisão que ele tomasse mudaria suas vidas, e havia dúvidas em seus olhos se ele realmente escolheria ficar. Ricardo respirou fundo,
deixando seus pensamentos se acalmarem antes de falar. Sofia, pensei em tudo o que você disse, no tempo que perdemos e no filho que temos juntos. Começou ele, olhando-a diretamente nos olhos. Decidi ficar. Não posso sair sabendo que você precisa de mim, que Tomás precisa de mim. Eu quero estar aqui por ele, por você. Não quero continuar vivendo uma vida longe de você. A surpresa e o alívio no rosto de Sofia eram palpáveis. Por um momento, os dois compartilharam um olhar cheio de compreensão, como se aquele momento selasse um novo começo. Apesar das dificuldades que certamente enfrentariam, o fato de ele estar disposto a ficar deu-lhes um ponto de partida. Ricardo aproximou-se de Tomás, que estava ocupado com sua bola de trapo, e ajoelhou-se na sua altura. Você sabe, pequenino, de agora em diante estarei aqui com você para ajudá-la em tudo que precisar, disse ele, sorrindo suavemente. Tomás olhou para ele com curiosidade, sem entender bem a profundidade daquelas palavras, mas sorrindo de volta, como se algo dentro dele sentisse a sinceridade da promessa. Depois desse momento, Ricardo e Sofia sentaram-se juntos, conversando sobre os próximos passos. Sabiam que o estado de Tomás exigia tratamentos constantes e cuidados cuidadosos. Isso talvez fosse além do que aquele hospital improvisado poderia oferecer. Porém, Ricardo estava disposto a buscar qualquer recurso ao seu alcance para encontrar formas de dar o apoio que seu filho precisava, mesmo que isso significasse mudar de vida e desistir de seus planos anteriores. Vou tomar as providências necessárias para ficar aqui, disse Ricardo com determinação renovada. Procurarei formas de continuar ajudando esta comunidade, mas sem abandonar minhas responsabilidades com você e com Tomás. Sofia sentiu e um pequeno sorriso apareceu em seu rosto. O primeiro sorriso genuíno que ele viu desde o reencontro. Foi como se o peso dos anos e das decisões difíceis se dissipasse por um instante, deixando apenas a esperança de um futuro melhor. Ambos entenderam que não seria fácil, mas houve algo na decisão de Ricardo que lhes deu forças para enfrentá-la. À medida que o dia avançava, Ricardo começou a planejar seus novos compromissos. Ela conversou com colegas e voluntários que ofereceram apoio para manter contato com outros recursos médicos e sugeriram maneiras de administrar sua missão na aldeia enquanto cuidavam de sua família. Ricardo percebeu que não estava sozinho, que naquela comunidade que antes era apenas destino de trabalho, agora também tinha um lar. No final do dia, enquanto o sol se punha atrás das montanhas, Ricardo sentiu uma paz que não sentia há muito tempo. Olhou para Sofia e Tomás, que caminhavam ao seu lado, e soube que tinha tomado a decisão certa. Não foi apenas um ato de responsabilidade. Foi um ato de amor que lhe deu um novo propósito e uma razão para enfrentar quaisquer dificuldades que o futuro lhes reservasse. Com o passar dos dias, Ricardo começou a adaptar-se à sua nova vida na aldeia com Sofia e Tomás. O que a princípio parecia uma encruzilhada intransponível, agora estava se transformando em uma rotina na qual encontrei sentido e propósito. A sua vida como médico voluntário continuou, mas agora imbuída de um compromisso diferente, que o ligava profundamente a cada momento. Ele e Sofia passaram longas horas conversando sobre o futuro, compartilhando sonhos e planos que antes estavam em espera. Ricardo descobriu nela uma força que admirava profundamente, e juntos imaginaram uma vida em que, apesar das dificuldades, pudessem construir um lar para Tomás. Os dias que antes eram cheios de solidão e nostalgia para ambos, agora estavam cheios de uma esperança que renasceu do reencontro. Para Tomás, Ricardo tornou-se mais do que apenas um médico do hospital. Todas as manhãs, Ricardo o visitava, ajudava-o a fazer exercícios para fortalecer a saúde e acompanhava-o na recuperação. Entre brincadeiras e sorrisos, Tomás começou a olhar para ele como uma figura familiar, alguém em quem podia confiar
e com quem podia rir sem reservas. Os laços que se formaram entre eles não precisavam de palavras, e a cada dia esse vínculo ficava mais forte. Ricardo também se dedicou a buscar formas de continuar ajudando a comunidade sem descuidar do seu papel de pai. Com o apoio de outros voluntários, estabeleceu um plano para responder a emergências e coordenar-se com clínicas próximas para obter os recursos de que necessitavam. Embora o trabalho tenha sido árduo, todo o esforço valeu a pena quando se pensa no bem-estar de Tomás e das pessoas que dele dependiam. Uma tarde, quando o sol começava a pôr-se, Ricardo, Sofia e Tomás estavam sentados no pequeno pátio da aldeia. Observaram o céu adquirir tons alaranjados e violetas e, naquele silêncio compartilhado, Ricardo sentiu uma paz que nunca havia experimentado. A decisão de ficar com eles deu-lhe um novo propósito, um futuro cheio de promessas que, embora incertas, eram reais e tangíveis. Sofia olhou para ele e sorriu, como se entendesse a profundidade daquele momento. Sem precisar de palavras, ambos sabiam que estavam exatamente onde deveriam estar. Ricardo pegou na mão de Sofia e, com Tomás ao seu lado, permitiu-se imaginar um futuro em que pudessem superar qualquer desafio juntos, em família. O tempo passou na pequena aldeia e o que começou como uma missão temporária para Ricardo tornou-se uma vida cheia de sentido. Porém, um dia, Sofia começou a mostrar sinais de fraqueza que nenhum dos dois havia previsto. No início, atribuíram o cansaço às longas horas de trabalho e aos cuidados de Tomás. Mas com o passar dos dias, o estado de saúde de Sofia piorou. Ricardo cuidou dela com a mesma dedicação que sempre demonstrou com seus pacientes, mas desta vez a dor foi pessoal. Ver Sofia enfraquecendo o lembrou de quão frágil era a felicidade que construíram juntos. Enquanto ela lutava para lhe prestar o melhor cuidado possível, ela também se preparava para um resultado que ambos temiam, mas sobre o qual não falavam em voz alta. Uma tarde, quando o sol entrava pelas janelas do pequeno hospital, Sofia pegou na mão de Ricardo e olhou-o com infinita ternura. Sua voz, embora fraca, era firme. Prometa-me que vai cuidar do Tomás, que estará ao lado dele e o ensinará a ser forte como você, pediu ele com os olhos cheios de esperança. Ricardo, emocionado, prometeu-lhe que o faria. Tomás sempre será minha prioridade, Sofia. Darei a ele o amor e o cuidado que você me ensinou a oferecer, respondeu ele, com as palavras quebrando em sua garganta. Naquele momento compreendeu que o amor de Sofia viveria em cada ato de bondade que praticasse, em cada lição que transmitisse a Tomás e em cada memória que partilhassem. Pouco depois, Sofia partiu, deixando em Ricardo e Tomás um vazio difícil de preencher, mas também um legado de amor e força. Ricardo entendeu que sua vida havia mudado para sempre e que, embora Sofia não estivesse mais ao seu lado fisicamente, seu espírito permaneceria em cada passo que desse com o filho. Com o tempo, Ricardo encontrou conforto na sua promessa, na certeza de que a sua missão na aldeia, na comunidade e especialmente com Tomás, foi o seu último ato de amor para com Sofia. O seu propósito foi renovado e, ao ver Tomás crescer, soube que Sofia tinha deixado uma marca indelével em ambos. O sol voltava a pôr-se por trás das montanhas e Ricardo, com Tomás ao seu lado, olhava para o horizonte com a certeza de que, embora o caminho fosse incerto, o legado de Sofia guiaria cada passo rumo a um futuro cheio de esperança. A história de Ricardo nos lembra que, às vezes, as decisões mais difíceis são aquelas que revelam o nosso verdadeiro propósito. Enfrentar seus medos, responsabilidades inesperadas e o amor perdido o levou a descobrir uma vida cheia de sentido, construída em torno do sacrifício e da força. E você? Você teria coragem de mudar tudo pelas pessoas que ama, mesmo que o preço seja desistir dos seus próprios sonhos?
Clique no vídeo na tela para continuar essa profunda jornada de autoconhecimento e explorar mais histórias como essa. Não se esqueça de se inscrever para se juntar a nós em novas aventuras cheias de inspiração. Vejo você no próximo vídeo.